Palestra de hoje se chama A Criação de Estruturas no Século XXI, Políticas, Beleza e Estrutura. Muito do meu trabalho tem a ver com... Bem, eu gostaria de dizer que eu tenho uma empresa chamada The Land Studio, eu também sou professor em várias escolas e gostaria de falar que criamos um novo paradigma de prática, pelo menos nos Estados Unidos. Nós pensamos em clima, ecologia, água, e quando juntamos todas essas peças, eu gosto de dizer que fazemos as coisas acontecer, pois nós somos os originadores de projetos, nós não esperamos propostas de projetos, nós os criamos. E aí está. Então, eu vou começar com um pouco de história, pois muito da paisagem dos Estados Unidos se relaciona às suas estruturas políticas. Thomas Jefferson basicamente criou a ordenância de paisagismo e ele... Eu vou ter que ir mais rápido, pois temos muito material a cobrir. O que ele fez foi criar um sistema Jefferson Land Orders, o que parcelou os Estados Unidos em territórios e seções. E o que isso fez foi proporcionar uma renda para o país, mas 100 anos depois, o presidente Lincoln criou o Homestead Act de 1862, e a diferença entre esses dois, o Homestead é que Thomas Jefferson tornou disponível as terras para quem podia comprar, e tendiam a ser homens brancos. O Lincoln tornou as terras disponíveis a todos, tanto mulheres como escravos poderiam ter terras, e também estruturou o crédito para que pequenas parcelas ou terrenos menores pudessem ser vendidos. Então criou um novo padrão. Eu quero que vocês observem esse padrão, o que indica como a paisagem dos Estados Unidos foi concebida. Tanto nessas estruturas burocráticas, mas também por tecnologia para irrigação, por exemplo. E depois, no século XX, Franklin Roosevelt criou o New Deal, e o que isso fez foi criar um grande investimento em estruturas públicas. Então, tanto para terras públicas, eu estou pressionando, mas não está passando. E também novos espaços para parques. Bem, ele criou todos essas instalações cívicas por todos os Estados Unidos, e também criou, através desse sistema, uma infraestrutura, um sistema de infraestrutura distribuído, e parte disso era o TVA, que era para a prevenção de alagamentos, etc. Isso particularmente foi no Tennessee. Então é importante, um aspecto importante do TVA é que as águas e a infraestrutura e o paisagismo tem sido uma obsessão minha. Desde os meus 14 anos, meu pai era geofísico e me levou em uma viagem para uma área dos Estados Unidos. Eu estudei arquitetura e pude voltar a essas estruturas aquáticas e pensar na ecologia e as diferenças entre o paisagismo dos dois lados desses lagos, mas o meu foco é na infraestrutura, e infraestrutura foi um termo desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial em relação a estratégias militares, e foi trabalho do general Eisenhower, que se tornou presidente dos Estados Unidos. Ele era um general importante que criou o sistema de rodovias nos Estados Unidos, e esse sistema era um sistema de defesa.
pois foi um meio em que ele podia ter o apoio político para fazer isso acontecer. Mas uma das coisas que é importante levar em consideração com relação a isso é que mudou a distribuição de pessoas em todo o país. E houve um esquema de desenvolvimento que levou ao desenvolvimento dos subúrbios, e isso foi depois da guerra, e vemos isso em todos os Estados Unidos atualmente. Mais para frente, infelizmente, também houveram representantes políticos que ainda consideram esse tipo de coisa um desenvolvimento econômico. Você pode passar o vídeo agora, por favor? There you go. The problem is, though, o problema é que a infraestrutura não está destruída. Nós achamos a infraestrutura algo comum. Como vocês sabem, a infraestrutura não é um tópico muito interessante. A infraestrutura não é sexy. Sim, a infraestrutura dessas pessoas que nós ouvimos, elas são importantes, mas não são sexy. Então, eu gosto desse clipe do John Oliver, pois nos mostra o que eu estou tentando dizer, que tornar a infraestrutura um pouco mais sexy. Próximo. E não é uma ideia nova, pois nós tivemos um outro presidente, o Lyndon B. Johnson, que assinou o Highway Beautification Act, o ato de deixar mais bonitos as estradas, trazer mais beleza às nossas estradas, limpar os outdoors e deixar tudo mais bonito e criar um paisagismo mais agradável. Muito do trabalho que eu faço tem a ver com a confluência dessas estradas e dos rios ou cursos d'água. Muito do trabalho que eu faço em Nova York são estruturas verdes. Nós aproveitamos a água da chuva para irrigar essas plantas nas cidades. E essa infraestrutura verde está sendo desenvolvida em toda a cidade, e um dos motivos para a importância disso é que eu sou de Vermont e muita da nossa infraestrutura é adjacente a sistemas aquáticos, e quando eles falham, nós temos esses desastres naturais. Eu tinha que reconsiderar como consertar esse tipo de infraestrutura. Essa foi uma concorrência que fizemos para repensar a estrutura de Montreal, mas na verdade nós pensamos nos sistemas que criaram essa cidade. No próximo, por favor. Então nos pedimos para criar uma conexão do aeroporto ao centro da cidade e decidimos de pensar sobre toda a infraestrutura no norte dos Estados Unidos. Trânsito polui. O trânsito fragmenta. O trânsito construiu Montreal, mas deixou o ferido. Espaços abertos são fragmentados. É uma cidade dividida. Está curando as suas feridas. Infraestruturas. Transporte. Canalização, habitats, urbanização, economias produtivas, água, energia,
Agora estávamos tentando colocar a cidade de volta com esse sistema, e é relativamente fácil fazer isso com animação. Agora vou mostrar como isso está sendo feito na cidade de Nova York. Eu acho que há uma nova consciência da hidrologia urbana. Eu acho que isso aconteceu parcialmente devido aos extremos climáticos, os impactos que temos de grandes tempestades, mas fortuitamente houveram grandes mudanças devido à legislação assinada por Nixon em 1972. Ele assinou a Lei das Águas e da Limpeza do Ar. Ele também criou a Agência de Proteção Ambiental, e essas agências e leis permitiram o trabalho que eu faço. Mas outro participante importante no meu trabalho é um prefeito, o prefeito Bloomberg, que tem o plano de cidade de Nova York, que eram princípios para serem usados em Nova York. Isso ajudou a inspirar as agências públicas para fazerem os projetos que eu estou bolando. Então, tendo dito isso, vou falar sobre alguns dos meus projetos. Há 772 cidades que têm sistemas de esgoto, e Thomas Crapper, ele não inventou a privada, mas ele era um encanador que a popularizou, e devido a essa popularização, que havia muito líquido nela, ela colocou muito mais volume em nosso sistema de esgoto. Então, eu já vi relatórios na Alemanha e na França, e essa tecnologia que nasceu na Europa foi levada para os Estados Unidos e muitos outros lugares do mundo. E é isso que acontece quando temos o esgoto junto com as águas pluviais, e acaba chegando aos nossos rios. E o modo que isso funciona é, normalmente, o esgoto domiciliar, doméstico e industrial é tratado, mas quando temos muita água dentro do sistema, durante uma chuva, nós temos essa combinação dos dois entrando nos rios. O que eu tento fazer nesse primeiro projeto é absorver essa água, que se chama o estacionamento esponja, que foi feito para absorver a água das chuvas. Então esse projeto está na área de Iguanas, no Brooklyn. O bairro está melhor agora. Vocês podem ver que em 1776 essa área era um brejo e foi transformado em uma área industrial, e agora é uma área pós-industrial. O que queremos fazer é trazer de volta um pouco da absorção daquele original daquele lugar e criar um parque esponjoso, digamos assim. Então temos trabalhado em vários problemas climáticos, mas fazemos pequenos projetos pilotos, e assim nós fazemos sistemas replicáveis. Quando são replicados em grandes bacias, tem um grande impacto, e fazemos o trabalho de um modo único, para conseguir financiamento para começar os projetos, fazer os projetos, facilitar a construção, e também manuais de manutenção para esses projetos. Então, para o Parque Esponja, foi financiado pelas agências públicas. Não estavam muito animadas, mas no final eles tiveram que fazer isso, pois as comunidades eram a favor disso, e depois de levantar todo o dinheiro, e também por ser um projeto piloto. Esse é o Guianas. É uma área degradada que acaba deixando a água ir para as ruas e traz consigo muita sujeira, óleos e muito lixo também. E se olharmos aqui na superfície, isso é puro esgoto na superfície do canal. Essa é a cidade de Nova York. É chocante
passear no Brooklyn e olhar esse tipo de coisa nesse canal. So what we did was Então, o que nós fizemos foi pensar um pouco na permeabilidade do chão, do solo, com esse novo tipo de paisagismo e, assim, criando mais acesso ao passeio em frente da água. Também temos um sistema contínuo de hidrologia e, para isso, construímos também um acesso para próximo do rio ou de alguma zona aquática. Então, eles queriam participar desse parque e deixamos um sistema aberto para a participação também de pessoas. Quando a gente trabalha com um lugar industrial, uma das coisas que acontece é que os prédios chegam muito próximos da água e principalmente vimos a criação de vários edifícios muito próximos da água e isso com certeza causava problemas. Nesse espaço é necessário ter um espaço para árvores, para bancos, para passeios. O que acontece se existe um prédio justamente bloqueando essa passagem? Então, repensamos a ideia de uma esplanada e criamos o que nós chamamos de promenade urbana, ou um passeio urbano. O que nós fizemos foi recolocar esse espaço e dar-lhe à comunidade. Com isso, toda a zona, toda a área foi beneficiada com esse sistema de infraestrutura, justamente o necessário para o espaço social. E aqui vocês podem ver como tudo isso pode transformar um bairro. Nós adicionamos 6 acres de área permeável e isso acabou proporcionando mais espaço para as pessoas poderem desfrutar de uma área livre. Uma das coisas que eu gostaria de mostrar com relação ao trabalho na cidade é que é alguma coisa muito complicada, não somente aqui, em qualquer lugar, mas eu vou mostrar para você como isso foi complicado nesse espaço. Nessa área, por exemplo, é que houve uma parte por baixo do canal, os depósitos são controlados pelo exército e se tornou um lugar muito cobiçado para aquelas pessoas que queriam desenhar e modificar. Existe também um departamento de conservação, uma agência especializada que gostaria também de tomar conta daquele canal. Toda a parte verde é controlada pelo departamento de parques e a água que está por cima do parque é controlado pelo departamento de proteção ambiental. E também a sombra sobre a água também faz parte do departamento de conservação. E o planejamento da cidade controla quantos assentos, quantos bancos são necessários haver, o número de sombra, tudo isso é regulado. São necessários 200 permissões e autorizações para que pudéssemos começar a trabalhar, mesmo dentro do Departamento de Proteção Ambiental. 14 agências tiveram que assinar a sua autorização. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que foi. Nós conseguimos passar todas essas barreiras, ultrapassar essas barreiras. E isso faz parte do nosso plano piloto. Nós estamos trabalhando para entidades privadas para transformar toda essa área privada. Não somente a gente, mas outras agências. Vou falar um pouco sobre o projeto piloto agora. Nós calculamos a quantidade de água que ia chegar próximo da rua no caso de uma enchente. Aqui é uma animação para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui vocês vão entender melhor como funciona. Havia já esses lugares que estavam no final próximo da água, no final da rua. Então, nós construímos elevações e também o que nós fizemos foi criar um sistema de células de retenção de água. Todas elas são conectadas e todas
muito bem planejados. Existe uma bacia de sedimentação de água e também um filtro de areia para também absorver a água. Tudo isso passa por um processo de filtração que vai, no final, chegar ao canal. Essa água é capturada por esses dois sistemas laterais e muitos deles chegam através dessa bacia de segmentação e depois é distribuído em cada uma das células de maneira exatamente proporcional. Então, o solo absorve a água, assim como o próprio canal. Então, no caso da ocorrência de chuvas ou de tormentas, essa água é toda absorvida e acaba prevenindo qualquer tipo de inundação. Existe também sistemas que absorvem também a parte tóxica e os metais pesados também são absorvidos por esse solo. São lugares especiais para que esses materiais danosos não cheguem até a água. Aqui nós vemos a construção, vocês estão vendo cada célula é muito grande, elas estão sendo colocadas, encaixadas umas nas outras. Nós tiramos as paredes entre elas, porque nós não precisávamos. Aqui vocês estão vendo, nós estamos preenchendo com essa terra especialmente criada para absorver os materiais pesados. E aqui nós vemos a minha imagem, para vocês verem mais ou menos como é que ficou depois de pronto. Eu fiquei muito animada porque 2 milhões de litros de água da chuva são capturados. Isso poderia causar grandes impactos. O Departamento de Planejamento Urbano da cidade está querendo implementar esse sistema em várias localidades na cidade de Nova York. Nós subvertemos o sistema, nós conseguimos todas as aprovações e agora criamos uma nova forma de infraestrutura para a cidade de Nova York. Os arquitetos agora podem infiltrar a comunidade de engenharia. Nós temos o potencial para isso. Leva muito tempo. Eu digo que levou 8 anos para conseguir as aprovações e 8 semanas para construir. Nós temos aqui 7.200 milhas de pontes e nós temos 666 milhas de estruturas elevadas em Nova York. Vocês podem ver no mapa. Há 2 anos atrás, eu recebi um prêmio de design. Vocês estão vendo aqui que fomos criando várias tipologias para transformar essas estruturas elevadas. Nós olhamos aqui a distribuição geográfica em toda a cidade de Nova York e também buscamos estratégias tipológicas baseadas em diferentes operações para diferentes tipos de coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, o clover são aquelas folhas do trevo que pode ser utilizado, também landing, a parte de trem. São várias tipologias, cada uma para cada uma das infraestruturas, pontes, parques para carros. Cada um desses foi criado para definir cada uma dessas situações. Nós também observamos a idade da infraestrutura, porque isso nos ajudava a priorizar onde o dinheiro seria empregado e como eles operariam. Qual dessas estruturas seria operada em primeiro lugar. Na rodovia da Guiana, nós queríamos transformar uma rodovia muito grande próximo a lugares habitados. Era muito próximo de um bairro residencial. Então, nós queríamos reduzir o impacto dessa grande estrutura. Então, necessitamos de espaço. Então, pensamos, por que não tirar a
parte de estacionamento que estava por baixo dessa infraestrutura e talvez colocar algum verde embaixo dessa infraestrutura em vez de simplesmente fazer no estacionamento. E vimos como esse espaço poderia ser utilizado para uma indústria leve, por exemplo, artistas, coisas onde você tem que fazer barulho, por exemplo, estariam subterrâneas e não atrapalhariam os outros. E nós vimos essa instalação que poderia ser utilizada para galerias, para outro tipo de serviços. E tínhamos algum tipo de uso extra para esse tipo de infraestrutura que poderia ser feito. Aqui é uma ilustração o que aconteceu por debaixo da infraestrutura. E aqui nós temos um cruzamento da Broadway, que é uma das coisas sobre as quais me referi. Como transformar esse espaço? Há muito espaço que pode utilizar essa luz filtrada. Na verdade, não existe ocupação. Então, nós pensamos em algumas estratégias que poderíamos utilizar para entender qual a direção que poderíamos utilizar, utilizando cor, como podemos melhorar o verde, trazer mais pessoas para utilizar aquela área. Um dos grandes problemas que nós vimos nesse caso foi ver essa água que aparecia justamente embaixo da estrutura. Aqui nós vemos que não havia escape para essa água e havia também certa toxicidade. Então, o que eu pensei em fazer foi tirar a água e colocar num lugar específico. Então, vocês estão vendo aqui que a água não tem de onde ir, ela sai da infraestrutura e cai embaixo. Então, nós desenvolvemos várias tipologias diferentes. Aqui, algumas delas, por exemplo, uma tecnologia solar, utilizando concreto, outra utilizando túneis. Então, nós vemos que existe a parte de sedimentação. Vocês estão vendo aqui a tubulação que nós criamos. Aqui vocês veem um desses lugares que nós decidimos criar. São jardins. Nós fizemos o Departamento Estadual de Transporte também nos ajudar no desenvolvimento desses mini parques, que nós chamamos. E, por causa disso, nós conseguimos levar adiante o nosso trabalho. Quando a gente cria isso, a gente cria um habitat para a cidade. Então, nós podemos ver o que aconteceu. Houve ratos que acabaram aparecendo nessa infraestrutura verde. Então, eles acabaram habitando esse tipo de espaço, essa área que nós tínhamos, que era um espaço de concreto, que nós tínhamos para cada um dos projetos que nós fizemos. Quanta água entra, quanta água sai, a sujeira, a limpeza desses espaços, tudo era controlado. Em cada um desses casos, a parte de monitoramento tem que ser muito bem feita. Então, nós percebemos que poderia haver animais não desejáveis. Então, nós tivemos que readaptar nossos projetos. Então, esperamos que esse habitat vai ser desenvolvido no sentido de expulsar esses intrusos. Existem 3,5 milhões de residentes americanos que moram próximos de 100 metros dessas infraestruturas. E esse trabalho foi do Robert Moses, na Brooklyn Queens Expressway. Isso acabou nos levando a criar parques em cima dessas infraestruturas. Eu observei e estudei a parte econômica com relação à plantação de novas árvores no período de 10 anos para controlar a poluição e também a reciclagem de água. E isso foi numa época que as pessoas não estavam falando sobre o valor do paisagismo. Eles só começaram a visualizar e quantificar essas coisas mais tarde. Nós fizemos um estudo nesse sentido que nos deu dados a respeito, mas não estava lá e discutido pelas pessoas. Esse tipo de mensagem começou a permear a cultura popular. Voltando ao Robert Moses, uma das coisas que o Robert Moses fez, um grande urbanista, foi criar vários
espaços abertos para pessoas de todos os níveis socioeconômicos. Mas, infelizmente, também criou paisagens assim. Nós temos aqui o Queens Bronx Expressway. Também foi apresentado outros projetos como esse, muito bonito, obviamente. E esse aqui foi o que foi feito para essa mesma área. Não houve nenhum tipo de parque, simplesmente um espaço para os carros. Completamente destruiu o bairro que existia antigamente. E foram criados essas fronteiras físicas. Ele não somente criou essas autopistas, mas também pontes. Então, quando eu comecei, eu estava trabalhando no Hill Gardens, que está localizado na parte de baixo do slide. E isso acabou chamando a atenção de Diana Hanna, que nos chamou para fazer um projeto em Southside Hen, que era um bairro latino localizado na parte norte do Brooklyn. É uma área que existe muita violência de gangues, e existem gangues dominicanas e porto-riquenhas. E também examinamos alguns tipos de tudo ligado à parte de saúde daquela região, atividades físicas, também um alto nível de pobreza, tudo foi analisado. Não existe nenhum tipo de recreação. É necessário viajar muito para chegar numa área verde. Então, é por isso que os jovens eles entravam nas gangues. Então, nós começamos um processo de entrar em contato com a comunidade, conhecê-los mais profundamente. E o que a comunidade nos disse foi que eles queriam campos abertos para os seus filhos, também talvez um campo de futebol, algum tipo de campo que pudesse ser utilizado para esportes. Então, nós também mantivemos algumas áreas para o basquete e criamos esse tipo de parque que está próximo da rodovia. Foi muito difícil construir isso na cidade de Nova York porque exige muita vontade política. E essa vontade política existe mais em bairros mais ricos do que esses mais pobres. Mas nós tentamos, observamos a viabilidade disso com relação às distâncias e nós precisamos, nesse sentido, manter os decks bastante finos para construir toda essa parte verde. Foi necessário manter a estrutura bastante muito menor do que nós imaginávamos. E isso significou que nós não precisávamos ter uma estrutura muito grossa. Isso foi muito importante porque nós tínhamos que levar esse projeto na mesma altura da autopista. E também vimos a construção dessa linha expressa e vimos que essa seção da autopista foi criada em 1950, que muitas vezes essas rodovias têm somente 50 anos de validade, então eles teriam que refazer essa rodovia. Então nós pensamos em fazer uma coisa que seria interessante. Talvez pudéssemos fazer uma cobertura que unisse essas pontes. Então, usando esses espaços entre as pontes, criando áreas verdes para o lazer. E isso também nos ajudou na parte econômica. Então, algumas imagens. Transformamos uma área verde simples, um parque, numa área de lazer. E existem 20 mil milhas de trilhas de trem ou de trens nos Estados Unidos. Isso nós fizemos com o WXY, que foi uma empresa com a qual trabalhamos nos últimos 2 anos. Nós fizemos trabalho para o Trust for Public Land, que é uma organização chamada os Amigos do Queensway.
nós acrescentamos 47 acres de parques para a cidade de Nova York, junto desse parque linear de 3,5 milhas. Essa aqui é uma condição atual, como ele está atualmente, mas também tem lugares assim. Vocês estão vendo que isso acontece no meio da cidade de Nova York. Então, nós queríamos capturar todo esse clima. E nós decidimos, então, pensar sobre as características do parque. Na parte do norte, nós queríamos criar uma coisa chamada da parte mais limpa, porque era muito próximo da rodovia. Então, nós queríamos lugares onde, por exemplo, nós não queríamos que as pessoas ficassem lá paradas, nós queríamos simplesmente que fosse uma área de passagem de um lugar para outro. E Forest Park Grove fazia parte de um parque antigo que nós readaptamos, e depois a parte elevada, que tem uma estrutura muito parecida ao High Line, mas não é um lugar muito rico. É uma parte de floresta na cidade. Então, como transformar esse espaço em espaço público sem $100 milhões de orçamento? Então, estávamos falando sobre isso hoje, e a CB9 e CB10 são as mais diversas das cidades, e acho que isso pode ser um dos lugares mais diversos, mais diferentes em todo o mundo, pois onde temos tantas culturas juntas basicamente em uma área onde há 320 mil pessoas dentro de cada milha, é impressionante. Então, nós observamos diferentes programas que poderiam ser feitos no Queensway, e tivemos muitas reuniões com a comunidade para criar esse programa, e depois observamos as condições existentes, e é muito diferente. Em cima, há 3 perfis diferentes. Parte do motivo para isso é que a parte central, essa ravina, é onde o trem passava para o Wisconsin. Então havia um elemento geológico que tinha que ser transposto, que foi feito por essa tecnologia. E estamos usando isso para o projeto desse local. Outra coisa que estávamos considerando com relação à qualidade de materiais e o design para tornar mais bonitos, nós temos essas grandes árvores que serão mantidas. Nós temos algumas ervas venenosas e não é uma cobertura boa para o solo. Então vamos tentar retirar um pouco disso, e também as espécies invasivas, e também ter o sombreamento e adicionar cores, ou seja, com outras espécies. E depois, na porção sul, estamos pensando como isso pode ser transformado num espaço público, pode ser usado pelos trabalhadores para almoçar, ou também pelas escolas próximas que não têm espaço aberto. E as professoras levam os alunos para ter um pouco de exercício. Esse pode ser um novo recurso para essa comunidade. Essa é a condição existente na parte norte. Essa máquina não está fazendo nada, ela só está aí, que foi um pouco engraçado. E essa é a nossa ideia de transformação do espaço. Podemos ver que fizemos essas paredes de pedra, e o glacial, essa área era um glacial, e ela retraiu. As fazendas que estavam nesse local usavam essas pedras para limitar suas propriedades. E nós também temos um problema funcional de gestão de águas pluviais, e criamos esse corpo de água para gerenciar esse problema. Nós vamos capitalizar com essas grandes árvores, ou seja, vamos mantê-los para ter um bom sombreamento, e, como eu disse,
nós passamos muito tempo fazendo essa passagem para que pudéssemos estar distantes o suficiente das casas e ter um pouco de privacidade, mas ao mesmo tempo ser um lugar seguro. E uma das coisas que foi importante ou significativa é que alguns dos prédios estavam paralelos a essa passagem e outros perpendiculares. Então nós fizemos a passagem junto aos prédios paralelos, então houve um menor impacto dessa passagem passando por esse local. É algo pequeno, mas é isso que fazemos como projetistas. Seguinte, então tentamos acentuar esse lugar para ser usado em todo o ano, adicionando esses elementos e pontos de acesso do chamado de um campo de perto, e também oportunidades de educação com várias espécies diferentes, para criar essa passagem verde para os nova-iorquinos. Esperamos que os turistas também aproveitem esse local. Então, 40% da população mundial vive dentro de 100 quilômetros da costa marítima. Em 2010, estávamos participando em uma exibição no Museu de Arte Moderna e tivemos a tarefa de nos prepararmos para a elevação do mar na cidade de Nova York. O que esse gráfico mostra é o aumento dos níveis do mar à medida que as geleiras vão se descongelando. Então nós chegamos a uma grande elevação dos mares no final. A minha equipe observou a parte baixa de Manhattan, e Manhattan já teve várias transformações nos últimos 400 anos. Antigamente a margem era muito menor e havia uma parte rochosa, e retiramos essas rochas e depois fizemos essas pontes, e com o advento dos navios de containers, esses navios saíram dos portos de Nova York, e esse local foi usado para recreação, e durante a gestão do prefeito Bloomberg, essa área foi usada para recreação. Se observarmos esse mapa hidrológico, podemos ver que o verde claro está muito próximo daquele mapa de 1650. Então toda essa área laranja foi aterrada. Podemos ver que haviam alagadiços, lugares alagados. Se observarmos o vale, esse é um mapa em condições extremas de elevação do mar. Podemos ver essa linha de água continua voltando. Então nós sempre consideramos essa linha, e há muitos prédios importantes e temos que fazer algumas alterações. Nós observamos a parede contra o mar, depois em 2100, e depois com uma inundação de categoria 2, e analisamos a localização dos locais onde pode haver a subida das águas, e pensamos um sistema onde a água pudesse entrar e sair. Nós lidamos com a saída de água fresca, mas também como bloquear a entrada de água, ou se ela entrar, como podemos escoá-la de volta, para criar essa nova área urbana. Nós estamos olhando um lugar onde pode ser criado um novo tipo de operação. Nós criamos essas ruas para absorção de águas, e o que fizemos foi usar a infraestrutura, tirar a infraestrutura da parte de baixo das ruas e torná-las permeáveis. Nós colocamos esse material, a tubulação, em um lado, e deixamos isso permeável. Então nós
tornamos esse solo permeável que pode escoar toda essa água. Depois criamos essas ruas de nível 2 que podem conter mais água, e uma parte importante disso é que a infraestrutura debaixo das ruas podia ser acessada. Então, se fosse necessário consertos, não era necessário quebrar a rua. Agora, ruas de nível 3, se tivéssemos uma grande inundação, aí é que a água iria. E isso é algo que agora estamos fazendo. Nós estamos redesenhando 25 quarteirões de Nova Orleans. Nós estamos fazendo esse tipo de paisagismo para essas áreas. E todo esse sistema cria águas ou ruas porosas e depois uma série de parques e inundações, tudo para gerenciar essas inundações, para ter um sistema resistente a águas. Esse é o Hudson River, é o estuário urbano do Hudson River, e podemos ver que há vários corredores para isso. E podemos ver como podemos ter pequenos barcos e a integração das águas com a cidade. Lá em Battery nós temos o quebra-mar, que também permite pequenos barcos e foi desenvolvido como uma proteção. E na parte leste temos a barreira iria criar essa barreira de proteção. E no East River nós temos essas passagens que podem atravessar. E também para onde aqui haveria plantas que poderiam absorver água do mar sem problemas. Para criar uma cidade mais resistente às águas. Depois que fizermos isso, nós observamos os modelos globais para ver como isso poderia funcionar e pensamos como a ecologia de recifes trabalha ou funciona. O uso de florestas. Não é possível usar o mesmo sistema ecológico para diferentes regiões, então temos que definir estratégias e materiais para operar nesses lugares. Depois desenvolvemos essas diferentes tipologias para diferentes áreas, desde o Brooklyn Navy Yard até Xangai, a Miami e alguns locais de Bangladesh. Uma das coisas que observamos em Miami foi a economia turística e como ela seria impactada, principalmente em Miami Beach. Muitas pessoas agora estão atentas a isso, pois é uma situação assustadora, pois a cidade está sobre rocha muito frágil e o aquífero dos Everglades não há uma separação desses dois, ou podemos ter um desastre ecológico que destruir essa economia. Então estamos bolando ideias de como criar uma nova tipografia para resolver esse problema. Uma outra área que foi difícil devido a condições políticas é o delta do Rio Nilo, que é a fonte de água para toda uma região. À medida que essa área se torna menor, nós teremos uma população que vai ter que procurar uma nova fonte de comida, pois esse local será inundado por águas marítimas e isso não está tendo muita atenção mundial no momento. Então, voltando para Nova York, 2 anos depois de toda essa pesquisa, pensando em estratégias globais, nós tivemos o Sandy e foi isso que aconteceu. E basicamente Sandy inundou praticamente tudo e
apagou as luzes em Nova York durante 3 semanas. Acho que custou algo cerca de 50 bilhões de dólares. Então as pessoas começaram a se preocupar e agir para tornar a cidade mais à prova de tempestades. Então haviam propostas para barragens, soluções de engenharia, e é assim que elas se parecem. Mas esses métodos tradicionais funcionam até certo ponto, mas quando eles falham, há uma falha catastrófica. Então, queríamos outras abordagens e também mais baratas, a reconstrução dessas margens. E também pensamos como as pessoas não deveriam morar nessas zonas mais vulneráveis. Fizemos um mapeamento econômico da cidade. O que podemos fazer é uma mudança de zonas. Então, a zona A é a zona que foi inundada pelo Sandy, e a seguir nós podíamos capturar o valor de prédios que estavam em altitudes maiores e retirar as pessoas desses níveis mais baixos, e também criar um financiamento permanente para cuidar dessas margens. Então foi uma ideia para relocação, e teríamos um financiamento permanente para cuidar dessa infraestrutura verde. O mais importante é os custos têm que ser fatoriados ao custo do projeto. Então, estamos trabalhando nesses lugares inundados. Essa é a criação de uma mitigação de águas, e está criando um instrumento financeiro, e aquele lugar foi se transformado nesse aqui. E agora estamos medindo outras horas que podem ser ajustadas e comprar créditos através desse tipo de ação. Está protegendo também o New York Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York. Isso possibilita o tipo de trabalho necessário para proteger os ativos da cidade. Também estamos tentando proteger as comunidades suburbanas ou de subúrbio. Agora, a seguir, há 39 milhões de acres de estradas e estacionamentos. Se virmos o próximo, pode estar um pouco alto, perdão. Bem, isso não é em Nova York, é St. Louis. Eu estou quase acabando. Então, isso é em St. Louis, é no Grand Center. Agora estamos no Missouri. Há uma área que tem muitos estacionamentos, e vamos tornar essas áreas em áreas públicas. Estamos criando um passeio nesse lugar, um passeio artístico entre eu trabalhei com um colega meu nesse projeto, e agora ele é o diretor na DSR, mas ele estava fazendo isso como uma experiência, e depois ele mudou de cargo e largou o projeto. Esses estacionamentos terríveis nós estamos transformando nessa praça de mídia, uma paisagem diagonal com desníveis ou diferentes níveis. Nós usamos espécies nativas para que a vegetação ficasse bonito durante todo o ano, e podemos ver um exemplo disso aqui. Estávamos brincando com a ideia, bem, nem todas são espécies nativas, mas essa vermelha, por exemplo, é uma grama japonesa, mas estávamos tentando criar esse jogo de cores.
Estamos aqui vendo alguns jardins verticais, são os espaços que podem ser usados para performances e também para o dia a dia. Aqui poderemos ver o componente de mídia, a broadcasting, eles passam canais de televisão nessa praça. E criou um espaço público incrível, pois as pessoas diariamente podem ver o que está passando na tela e também podemos ter uma experiência individual, pois temos uma escolha de programação se você entrar no seu próprio quiosque, um quiosque individual. Aqui está sendo um show de moda, também outros eventos públicos durante a Fashion Week de Nova York. Esse é o anfiteatro. Então, nós fizemos esse projeto e estamos trabalhando para a Sheldon, que é um museu de artes que está atrás desse projeto, fazendo também, ganhamos $300 mil para projetar um novo estacionamento, mas o estacionamento vai absorver águas pluviais, também vai ter uma cor mais clara para não se tornar muito quente, e no curto prazo ele vai melhorar o ambiente desse local. Esse é o mesmo local à noite. Mais um, por favor, para frente. Esse é divertido. Eu fiz o pavilhão americano para Expo Food 2.0 e eu estava com uma colega em Berlim e visitei a exposição em outubro. O que fizemos foi criar essa fazenda vertical. Se vocês lembrarem dos slides anteriores, é uma reflexão daqueles e também uma reflexão da mudança da atitude com relação a cultivo de comida, pensando em microclimas. E aqui está uma imagem, isso existe de verdade, e aquela bandeira foi feita por um colega, e há uma fazenda vertical que produz 60 mil libras de produtos. Há vários tipos de legumes e leguminosas. Elas não precisavam se movimentar, mas tornou tudo mais legal. E foi legal como essas plantas cresceram muito bem nesse espaço e também criou esse efeito na parte interna. Nós usamos um sistema criado por um agrônomo de Wyoming, que é chamado de Zip Grow, e integramos, ele é um sistema hidropônico e a irrigação foi colocada dentro da estrutura. E aqui podemos ver o efeito dessa parede. Nós usamos 50 diferentes frutas e vegetais para isso. E só queria dar crédito essa é a pessoa da Agrotech. Ele me contou uma história muito engraçada, na verdade duas histórias engraçadas. Ele me levou a uma estufa, e Hayden, essa pessoa, tem essa estufa e ele está ganhando a vida com essa estufa nos subúrbios de Denver. O que ele faz é usar uma dessas torres, ele cultiva nessas torres e coloca em vasos, e cerca de 60% do custo da produção está no empacotamento. Então ele diminuiu 60% do seu custo de produção, e você pode simplesmente retirar direto dessas torres. Então é totalmente fresco, é uma ideia maravilhosa. Mas o motivo de mostrar isso, e eu tenho menta aqui, é porque eu preciso de um cocktail, eu preciso de um drink talvez. Bem, Nate me disse que um dos principais mercados dele é Miami, pois há um grande mercado para menta, ou melhor, hortelã, e os donos de bares estavam usando suas torres, pois eles usam muita
muito hortelã a todos os anos, para fazer esse tipo de drink, por exemplo. Foi interessante que a tecnologia dele seguiu as tendências de mercado. Muito obrigado.